Olá pessoal, paz do Senhor Jesus na vida de todos vocês, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje eu queria compartilhar uma mensagem com vocês que eu tenho certeza que vai trazer uma luz, uma claridade a respeito do assunto, porque muita gente pergunta nas igrejas para os líderes, para os pastores, para os apóstolos, o que é necessário fazer para servir na obra, para servir no reino, né? Um tempinho atrás, faz um mês ou umas 3 semanas, eu comecei a ler a Bíblia novamente, desde Gênesis, e eu já passei por Êxodo, e no livro de Êxodo tem uma passagem que me chamou bastante atenção, que ela não é muito pregada nas igrejas, mas é algo que Deus falou comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, amém? Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 35, e no versículo 30. Eu vou ler com vocês e depois eu vou explicar o tema do assunto, amém? O título da minha tradução, da minha Bíblia, Thompson, diz assim, Deus chama Bezalel e Aholiabe. Então disse Moisés aos filhos de Israel, vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Amém? Então esse contexto aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho. O livro de Êxodo, ele se subdivide em pelo menos 3 etapas, tá? A primeira etapa é aquela que a maioria conhece, e trata como se fosse o livro de Êxodo apenas a primeira etapa, que é quando a palavra Êxodo significa saída, é quando o povo de Israel ele é liberto das garras das mãos dos egípcios, né? Vamos lembrar lá na época de José. José ele tem uma visão uma revelação, aliás, do sonho que o faraó teve sobre as 7 vacas magras e 7 vacas gordas, onde durante 7 anos o povo do Egito, a terra inteira, teria uma fartura, né? E depois viriam 7 anos de miséria e fome sobre toda a face da terra. E José ele teve aquela revelação, passou ao faraó, e durante esses 7 anos o Egito se preparou para aquilo que iria acontecer, né? Eles se prepararam para os 7 anos de fartura, juntaram alimentos, igual a formiguinha faz, né? Juntaram alimentos durante esses 7 anos para que chegasse nos 7 anos de miséria, eles tivessem em estoque para poderem sobreviver, porque realmente a miséria e a fome assolou a face da terra. Desse modo, o povo hebreu, eles não tinham se preparado, porque José ele tinha saído, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele trabalhava a serviço do faraó no Egito. De modo que ele foi grandemente, né, nomeado, ele foi engrandecido pelo faraó, ele era administrador do Egito, governante na terra do faraó. Abaixo do faraó já vinha José, então ele se tornou o homem mais importante do Egito depois do faraó, que era o rei. Feito isso, esses 7 anos de miséria, o povo hebreu desce então para buscar mantimentos no Egito. Jacó manda que seus filhos desçam e para buscar mantimentos, porque eles não tinham mais alimento na terra onde eles viviam. E ali passou 1 ano, eles conseguiram se manter, passou 2 anos, eles conseguiram se manter, mas daqui a pouco eram 7 anos, né, que eles deveriam passar por esse tipo de necessidade, porque eram 7 anos de miséria. Lá pelo 4º e 5º ano, eles não tinham mais de onde tirar recursos para comprar mantimentos do Egito. Então o povo de Israel se ofereceu para trabalhar como escravo em troca de alimento, moradia e água, porque eles não tinham mais de onde tirar. E ali eles venderam
o seu direito de liberdade, digamos assim. Eles se tornaram escravos do Egito em troca de comida e moradia. E assim eles ficaram perpetuamente assim eles ficaram pelo período de 430 anos como escravos do Egito. Passado esse tempo, Deus levanta Moisés para resgatar o povo do Egito. E aí é onde começa e inicia a primeira parte do livro de Êxodo, que trata basicamente sobre a saída do povo de Israel das mãos dos egípcios. Eles estavam presos há 430 anos. Deus vai e retira o povo dele do Egito. E durante aquele processo que todos nós conhecemos, né? Deus envia uma praga, o faraó diz que vai libertar o povo do Egito, não liberta, porque Deus endurece o coração dele. Deus levantou Moisés, levantou Arão, disse: olha, eu vou falar por ti. Ele chama Moisés até o monte Horebe, fala com ele através da sarça ardente, diz: olha, tu vais ser o libertador do povo de Israel, eu vou te usar, tu serás por Deus e teu irmão Arão será por profeta, ele falará através de ti, tudo aquilo que nós já conhecemos. E aí eles vão até a presença do faraó e dizem: olha, tu tem que libertar o povo de Israel, o povo de Deus, para que nós vá caminho do deserto de 3 dias, oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. E aí o faraó diz: tá, eu vou libertar, mas vocês vão sozinhos, vai só vocês e os homens, as mulheres e as crianças ficam, os animais ficam. E aí começa um entrave, uma batalha, porque o faraó sabe que no momento que ele libertar o povo de Israel, eles poderiam fugir e nunca mais retornar para ser escravos deles no Egito. E feito isso, então, querido, Deus começa a lançar pragas sobre a terra do Egito. Só que muitos encantadores, muitas pessoas vão e fazem o mesmo. Eles fazem as magias com os encantamentos e aquilo faz com que o faraó endureça o seu coração. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó para que ele não libertasse o povo do Egito. Até que lá na última praga, diz a Bíblia que se trata sobre a morte dos primogênitos. Então Deus ele envia um anjo, né? O povo de Israel, o povo hebreu, foi instruído a colocar sangue de novilho, sangue de cordeiro nos umbrais e nas batentes das portas, porque quando o anjo passasse ele ia ver o sangue do cordeiro e ele não ia fazer nada, mas aonde ele não visse o sangue, ele ia entrar e ia matar o primogênito, porque ali era um povo que estava ao salário do pecado, né? Digamos assim. Então o anjo vai e mata todos os primogênitos egípcios, até que aquilo faz com que o faraó, de fato, libere o povo de Israel para sair das terras do Egito. Esse é o significado da palavra êxodo, que é saída. Então Moisés pega este povo, a Bíblia diz que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eles vão em direção ao Mar Vermelho. Quando chegam no Mar Vermelho, eles veem que o povo do Egito está seguindo. Deus pega, abre o Mar Vermelho e eles vão em direção ao outro lado do mar, né, no caminho do deserto. Chegando lá, no meio do mar, Deus ele pega e manda um sinal, fazendo com que Moisés levantasse o seu cajado e o Mar Vermelho se fechasse. Os egípcios morrem, né, afogados no meio do Mar Vermelho. E essa daí é a primeira parte do livro de Êxodo. Eu contei bem, tentei ser o mais breve possível para que vocês apenas entendessem, amém? A primeira parte desse texto, desse contexto. A segunda parte do livro de Êxodo, Deus então ele chama Moisés e ele trata sobre a questão dos mandamentos que eram para se passar ao povo de Israel. Era um povo obstinado, era um povo que reclamava demais. Vocês devem lembrar lá quando as águas amargas de Mara, quando o povo recém tinha visto os grandes milagres que Deus tinha operado, em apenas 3 dias eles caminharam, não acharam água e começaram a reclamar, dizendo: olha, tu nos tiraste do deserto para morrer, nos tiraste do Egito para morrer aqui no deserto. E aí Moisés vai e clama ao Senhor, Deus vai e manda ele lançar uma árvore sobre a água, e aquela árvore quando cai na água ela se torna doce, o povo vai e bebe, ali Deus operou um milagre. Passado então esse tempo, segundo o plano, Deus ele instrui então Moisés a construir um templo, um tabernáculo. O tabernáculo era naquela época a congregação, a nossa igreja de hoje em dia, para fazer um parâmetro.
E Deus, quando ele pega e manda, ele dá todas as instruções para Moisés, como deveria ser construído esse tabernáculo, esse templo, né? Ali haveria ter as cortinas, né, de linho fino, pano de camersim, cor de púrpura, tudo que tinha que fazer. Os revestimentos das madeiras deveriam ser com ouro, prata, cobre. A pia, por exemplo, ela era de cobre, né, onde se lavavam, se banhavam os sacerdotes do Senhor, antes de fazer as oferendas, os sacrifícios pelos pecados das pessoas. Então ali Deus chama Moisés ao monte, e ele fica durante 40 dias e 40 noites, e Deus começa a dar todos os passos a passos de como deveria ser feita a construção do templo, do tabernáculo. Passado esse tempo, Moisés então ele desce, e Deus disse: olha, eu vou instruir pessoas, eu vou levantar pessoas com dons e com habilidades para fazer essa obra. E aí vem a questão da terceira parte, que é quando de fato Moisés ele desce do monte. Eu pulei bastante a segunda parte, tem a questão dos 10 mandamentos, quando Moisés desce com as tábuas de pedra, mas você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero falar especificamente da terceira parte do livro de Êxodo, amém? Quando Moisés então ele desce do monte e ele convoca todas as pessoas, todo o povo de Israel, para que fosse feita a obra, para que fosse feito o tabernáculo, Deus ele levanta duas pessoas, que é Bezalel e Aholiabe. Essas duas pessoas foram elas quem faziam todo o trabalho artesanal, todo o trabalho com a mão, tudo aquilo que eles tinham que fazer para que o templo fosse confeccionado conforme a direção de Deus a Moisés. Esses dois homens, Deus diz a Bíblia que encheu, e o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. A mensagem que eu queria deixar com vocês hoje, queridos, é que esses dois homens aqui, Bezalel e Aholiabe, eles eram pessoas comuns, eles eram pessoas normais, eles não tinham essas habilidades para construir o templo, para construir o tabernáculo. A única maneira, aquilo que fez com que eles tivessem a visão e a habilidade e o conhecimento e a inteligência, foi tudo através do Espírito de Deus, que os encheu de toda a sabedoria e de toda a habilidade. Vejo muitas pessoas hoje que não estão dispostas de fato a cumprir o chamado porque têm a impressão de que não têm o conhecimento, de que não têm a habilidade, de que não têm a inteligência para fazer a obra do Senhor. E isso tem travado muita gente hoje dentro das igrejas. Eu vejo que muitas pessoas não têm coragem ou têm vergonha de chegar até diante do seu líder, diante do apóstolo, diante do pastor e dizer: olha, eu quero servir na obra, eu quero servir no reino, como é que eu faço? E aqui Deus ele instrui, ele mostra com clareza, irmãos, que não somos nós, não é na nossa força. A Bíblia diz que nós não temos, por exemplo, que lutar contra a carne e contra a sangue, mas que a nossa luta está nas regiões espirituais, contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Tudo isso por quê? Porque a nossa luta, ela é espiritual. Quando Deus ele enche Bezalel e Aholiabe de sabedoria, de conhecimento para fazer toda a obra do Senhor, eles não tinham esta habilidade. E nós precisamos reconhecer e entender que essa habilidade, esse dom, ele vem de Deus. O fazer a obra dentro do reino, ele vem de Deus. E quanto mais você dispõe, a única coisa que você tem que fazer é dispor o teu coração a ajudar dentro do reino, a ajudar dentro da obra. Isso é o que vai fazer você ir além do natural. Sabe, muita gente diz: eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Mas para você experimentar o sobrenatural de Deus, é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja agindo sobre a tua vida. É necessário você entender que não é na tua força que você vai conseguir fazer a obra de Deus e fazer tudo aquilo que você acha que é certo ou é necessário. A única coisa necessária é nós entregarmos o direcionamento da nossa vida a Deus. É deixar com que Ele de fato tenha o controle das suas mãos sobre as nossas vidas. É deixar que o Espírito Santo dele encha a nossa vida, para que a gente possa servir com mais habilidade, com mais dons. Demonstrar esses dons é apenas uma parte daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas.
quando você se encaixa dentro do reino de Deus, quando você se encaixa dentro do propósito, quando você se encaixa de fato a tudo aquilo que Ele quer direcionar, porque Ele está com controle, lembra? Quando você se encaixa dentro destes princípios, a bênção do Senhor vem e recai sobre a tua vida. E aquilo que você acha que não é possível de fazer, aquilo que você acha que é difícil de fazer, a graça de Deus vem e toma a tua vida, porque nós só conseguimos fazer tudo isso que nós fazemos mediante a graça. É mediante a graça de Deus que a gente consegue ministrar o louvor. É mediante a graça de Deus que a gente consegue anunciar o Evangelho e pregar a palavra. É mediante a graça que nós somos salvos. Você está entendendo? E essas boas obras a gente só vai conseguir, de fato, dar frutos, produzir, mostrar as nossas habilidades, os nossos dons dentro do ministério. Isso é o frutificar. A gente só vai conseguir fazer tudo isso mediante a graça do Senhor. Sabe, irmão, a obra precisa de trabalhadores. Em todos os ministérios que eu passei, mas eu passei já por alguns ministérios e o que eu mais senti falta é de pessoas dispostas, com seu coração disposto a trabalhar na obra. Jesus disse, olha, a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Sabe, onde você estiver, irmão, assistindo este vídeo, na tua igreja, seja qual for a denominação, eu quero te incentivar a procurar o teu pastor, procurar o teu líder, o teu apóstolo, e chegar e dizer para ele, olha, pastor, eu tenho um desejo no meu coração de servir no reino. Eu tenho um desejo no meu coração de fazer a obra do Senhor. Se Deus te colocar para servir na portaria, se Deus te colocar para cuidar dos carros dos outros irmãos que vão durante o culto, não negue o chamado àquele que Deus te deu. Se for para ficar na recepção, não importa. Sabe, por muito tempo eu achei que Deus ele usava apenas as pessoas que realmente pregavam o Evangelho com o microfone nas mãos, aqueles que aparecem para as outras pessoas, ou aqueles que ministram louvor na igreja. Por tempo achei que estes eram sim os mais abençoados de Deus, sabe? Eu passei a entender que existe um degrau, uma escada, e que cada degrau ele deve ser galgado com o passar do tempo. Então o simples fato de servir já é uma grande ajuda, irmãos. Sabe, chega diante do teu líder e diz, olha, eu tenho um desejo no meu coração de servir, eu quero ser instruído pelo Espírito Santo, eu quero ser ajudado pelo Espírito Santo. Jesus disse que Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. A Bíblia diz em Romanos 8 que a gente não sabe orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Pai. Então a graça, a bênção de Deus, irmãos, ela vem do alto, ela vem dos céus. O Espírito Santo habita dentro de você, mas a graça ela é liberada lá do alto, do Altíssimo. Por isso que a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A bênção ela vem do alto, irmãos. Sabe, a bênção ela vem do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Sabe o que isso quer dizer? É que se a bênção do Senhor não for sobre a tua vida, em vão é o teu trabalho. O teu trabalho humano, o teu trabalho natural, você vai ficar apenas vivendo sobre o natural, terreno. Agora, quando a graça de Deus, quando a misericórdia de Deus, quando o favor de Deus desce em teu favor, então você passa a experimentar o sobrenatural do Senhor. Você está entendendo? A graça, ela vem do alto, ela vem dos céus. Se a graça não vir sobre você, o Espírito de Deus não te encher de habilidade, de inteligência, de conhecimento, não adianta nada. É necessário que a graça esteja sobre a tua vida. A partir daí você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. A partir daí você vai começar a experimentar o algo a mais de Deus na tua vida. Então você vai começar a servir e quando você vê, você está fazendo coisas que nem mesmo você sabia de que era capaz. Sabe por quê? Porque o sobrenatural, o Espírito Santo de Deus, ele encheu a tua vida e ele direcionou a tua vida e ele encheu com a graça do Espírito de Deus para que você fizesse toda a obra do Senhor. Amém? Então, fica com essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida, sabe? Eu, durante muito tempo, pensei que não fosse capaz, mas
De fato, quando eu entreguei o controle, a direção do meu coração nas mãos do Senhor, eu pude experimentar e ver a graça e a glória dele manifestando sobre a minha vida. E eu quero que ela manifeste sobre a tua vida também, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.